política cotidiana dessas pessoas e a produção audiovisual, né? Por exemplo, o Sérgio Pel, ele trabalhava com urbanismo, então os filmes dele são filmes que têm muito a ver com urbanismo, mas é quase como se o próprio filme fosse, ele quisesse se integrar a uma proposta de urbanismo. Um exemplo disso, por exemplo, é que o Rubem Corvetto, que era um cineasta da Corsina, que foi depois do PT e tal, o Rubem Corvetto, junto com o Sérgio Pel, eles conseguiram aprovar dentro do Banco Nacional de Habitação, BNH na época, que era uma espécie de Ministério das Cidades, eles conseguiram aprovar um projeto de lei que tornaria obrigatória a construção de uma sala de exibição de 16 milímetros dentro de cada complexo habitacional construído, né, ali no final da ditadura. E a ideia é que a Corsina fosse essa distribuidora de curtas-metragens, digamos, educativos, através dessas salas de cinema de complexos habitacionais. Então, assim, são projetos, assim, muito loucos, assim, tipo, digamos, de uma certa utopia de produção de cinema. Esse projeto precisava de assinatura da Embrafilme e a Embrafilme não assina, né? Então, a Embrafilme a boicotar a Corsina e tal. Mas um cineasta que eu acho que é bem interessante, que eu vou focar nele agora falando, que ninguém conhece, digamos assim, é um cineasta que fez 3 curtas-metragens pela Corsina, que são os 3 únicos curtas-metragens desse realizador, que se chama Jorge Abranches. O Jorge Abranches, por exemplo, esse é um filme do Jorge Abranches que foi recém-cristalizado agora, né, pela Mostra, que é um filme que se chama Era Uma Vez, é um filme de marionetes sobre tortura. O filme, basicamente, são figuras que são tipos sociais bastante claros, assim, tipo, digamos, tem uma doméstica, um condutor de bonde, um gari, uma estudante, tem tipos, digamos, sociais bastante claros que são legíveis, né, um padre e tal, e surge uma mão com luvas negras, né, que vai destroçando esses bonecos e que depois coloca fogo, né, no caso do padre. Às vezes eu acho que é uma referência ao Frei Tito, enfim, que foi um padre que foi brutalmente torturado no início dos anos 70. E volta e meia aparecem frases, essas cartelas, que são cartelas de instrução de tortura, de modos digamos, de como assujeitar, como transformar um ser humano em um objeto. Que depois, no final, dá-se a entender que são instruções de um agente da CIA, né? Que é essa última cartela que aparece no filme. E entre essas imagens de cartelas e desses bonecos, dessas marionetes, aparecem imagens de um mar, né? de ondas batendo no mar. Isso é um filme que chama Era Uma Vez, de 1978, 79, do Jorge Abranches. Outro filme do Jorge Abranches se chama Balas e Bolas. Balas e Bolas é um filme sobre bala perdida. E enfim, é sobre, na verdade, crianças que estão jogando bola de gude e que são mortas, uma delas é morta por uma bala perdida na favela do Pavãozinho, no Rio de Janeiro. Então, assim, passando bem rápido, tem essas sombras e tal, da polícia invadindo a favela. E o terceiro filme dele se chama Na Realidade, que são, na verdade, é um filme sobre sequestro também. Tem essas pessoas que são, digamos, meio que mumificadas, elas são, né, passam essa banda de tecido nelas, são mumificadas antes de serem jogadas de helicóptero, né, vão ser jogadas de helicóptero. Tem essas figuras que são figuras que estão observando os passantes como se fossem, né, pessoas infiltradas e tal. E aí, na verdade, então, todos os filmes do Abranches são sobre ameaças abstratas, né, e a possibilidade de desaparecimento, né, ou de você ser torturado, morto, ou de receber uma bala perdida, ou de ser sequestrado. E são sempre ameaças, digamos, abstratas, no sentido que são figuras que você nunca vê exatamente quem são essas pessoas que podem te pegar e tal, e te transformar em objeto. E aí, o que acontece? O Jorge Abranches, eu descobri que o Jorge Abranches ele desapareceu em 88, ele está desaparecido até hoje. Ele foi dado como morto ano passado, depois de 30 anos de desaparecimento. E aí, perguntando para os integrantes da Corsina e outras pessoas que tiveram contato com o Abranches o que teria acontecido com ele, umas pessoas disseram que ele foi morar numa caverna na Floresta da Tijuca. Outras pessoas disseram que ele virou sannyasi, né, e entrou na seita do Osho e foi morar em Oregon. Outros disseram que ele foi morar na Índia. Outros disseram que ele veio para os Estados Unidos com muito dinheiro. Ninguém diz muito bem o que aconteceu com ele. Eu sei que, assim,
eu fui conversar com a filha dele e descobri que ele, na verdade, tinha sido internado pelo pai em uma série de casas, digamos, de correção, como se fosse FEBEM, né? No final dos anos 60, início dos anos 70, para adolescentes, internado pelo próprio pai. Depois ele ganhou muito dinheiro no início, quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, com capital imobiliário, com um negócio de campings. Depois ele vendeu todas as coisas dele, tipo, se desfez disso, comprou equipamentos de cinema, começou a fazer cinema. Né? A filha dele é a Emília, era a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ali no final dos anos 70. Depois, finalmente, ele de fato entrou na seita do Osho e foi para Oregon. E depois ele teria voltado para o Brasil, quando a seita do Osho se desfez justamente em 88, e depois disso ele desapareceu. E, enfim, é um caso bastante curioso no sentido assim, de que os filmes dele são sobre desaparecimento, são filmes que... E finalmente eu encontrei um filme, que é o único filme onde ele aparecia atuando, que é um filme do Roberto Moura, chamado Duas ou Três Coisas, que na verdade é um filme do Roberto Moura, um cineasta que também passou pela Corcina, do Rio. Esse filme Duas ou Três Coisas do Roberto Moura, na verdade o título original dele era Vargas na Veia, e que é um filme sobre um ator pornô, que de fato era um ator pornô, que se parecia muito com Getúlio Vargas. Então ele tem uma obsessão com Getúlio Vargas, e tem uma onda de reconstruir a história do Getúlio Vargas a partir da própria figura, dos filmes pornôs e tal. Nesse filme, o Jorge Abrantes aparecia atuando numa cena. Quando eu fui exibir esse filme junto com o Roberto Moura, a gente foi testar a cópia, a parte em que o Jorge Abrantes aparecia foi cortada. Então ninguém sabe quem cortou a parte que o Jorge Abrantes aparecia. Então ele desaparecia novamente dentro desse filme. Né? E o nome da produtora do Abranches, que era Visão Cinematográfica, foi riscada, fotograma a fotograma, desse filme do Roberto Moura. Enfim, tem uma série de histórias assim muito loucas, assim, por exemplo, é um cineasta que ninguém conhece, os filmes são incríveis. Tem um outro cineasta que se chama Sebastião de França, que é um cara que fez um filme chamado Subúrbio Pessoa, que é um filme que é uma verdadeira colagem de coisas, de imagens de subúrbios, digamos, do Rio de Janeiro. Mas ele começa, por exemplo, com policiais jogando cricket. Policiais jogando cricket, depois ele corta para uns garotos numa favela no Rio, lutando com umas espadas né, de pau, de madeira. É um filme muito incrível, porque ele é completamente uma colagem surrealista de elementos absolutamente díspares. Ele passa depois para Thunderbirds, passando na televisão, e uma família assistindo Thunderbirds, e são vozes. E é um cineasta, por exemplo, também que está se perdendo, os filmes dele estão indo embora. Tem um outro cineasta que é o Paulo Veríssimo, que foi o cineasta que mais fez filmes da Corcina, ele fez 6 curtas-metragens pela Corcina. E nenhum desses filmes você encontra, só tem uma cópia que é um negativo que está sendo deteriorado no CTAV, de um filme chamado Barreira. Enfim, eu sei que é meio rápido para dizer todas essas histórias, eu posso concluir assim, dizendo que a Corcina é muito interessante a ser estudada como uma cooperativa que ela aponta já para uma série de tendências do cinema dos anos que virão depois. Que justamente numa época em que o longa-metragem brasileiro estava numa época de crise, tanto estética quanto econômica, a Corcina e o curta-metragismo estavam numa época de auge, ali no final dos anos 70 e dos anos 80, só que é uma geração que vai ser boicotada pelo final da Embrafilme, pelo surgimento do neoliberalismo e tal. Mas é curioso que várias questões atuais, que são, enfim, questões indígenas, de gênero e tal, elas aparecem muito na Corcina. E, ao mesmo tempo, o modo de produção da Corcina, eu acredito que ela se assemelha mais, às vezes, a certos modos de produção de curtas-metragens atuais, de grupos, assim, digamos, como, sei lá, Alumbramento, lá no Ceará, do que, propriamente, a grupos que a gente está mais habituado a estudar do cinema brasileiro, assim, dos próprios anos 70 e 60. Então, assim, eu acho que é um caso bastante interessante a ser estudado, como esse cinema que é difícil de ser também classificado, porque por vezes é algo mais propriamente cinema experimental, por vezes você não sabe muito bem como classificar aquilo. E aí, enfim, eu concluo por aqui, depois a gente fica no debate. Obrigado, Lucas. Pessoal, só lembrando que as perguntas e os comentários vai ser no final das 3 falas, tudo bem? Pessoal, meu nome é Lucas Murari, eu sou professor, pesquisador, curador de cinema,
Eu fiz mestrado, doutorado na Escola de Comunicação da FRJ. Atualmente eu sou um pesquisador vinculado à instituição. Dá para ver? A princípio, aqui no seminário, eu ia fazer uma fala sobre um outro assunto, sobre um outro tema, mas eu achei que seria interessante apresentar uma pesquisa que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, relacionando, pesquisando esse primeiro Congresso Internacional de Cinema Independente, que aconteceu em 1929, na cidade de La Sarraz, na Suíça. O material que eu trouxe aqui são arquivos, documentos, revistas que eu venho trocando ao longo dos últimos anos com pesquisadores europeus, da França, da Suíça, alguns brasileiros, e a ideia é tentar aproximar um pouco, discutir um pouco o que foi esse primeiro Congresso Internacional de Cinema Independente, também conhecido pelo apelido de CICI, que eu achei muito interessante, muito curioso de relacionar o primeiro seminário de cinema experimental brasileiro com o primeiro Congresso Internacional de Cinema Independente. Eu queria fazer uma ligação bem livre, uma ponte bem abstrata entre os dois, lembrando que esse congresso aconteceu em setembro de 1929, ou seja, há 3 semanas atrás completou-se 90 anos desse congresso. E é um congresso pouco conhecido, pouco discutido. Aqui no Brasil tem pouquíssimos textos sobre ele, por mais que um dos participantes tenha sido Alberto Cavalcante. Eu acho que esse projeto ele se insere, essa minha pesquisa, dentro de uma tentativa arqueológica, de propor assim, uma revisão, uma contra-história, de rever alguns paradigmas da história oficial, da história canônica do cinema e de repensar esse momento dos anos 20, a vanguarda dos anos 20, como isso foi se desdobrar em ecos, em frutos, em outros grupos e movimentos que foram surgir a partir disso. Essa questão arqueológica é uma questão bastante cara à teoria e à história do cinema. Por exemplo, tem um caso bastante sintomático sobre isso, que é o muito conhecido 34º encontro da FIAF, a Federação Internacional de Arquivos de Filme, que acontece na cidade de Brighton, Inglaterra, também conhecido como Simpósio de Brighton, em 78, onde muitos pesquisadores, historiadores e teóricos do cinema iriam se debruçar sobre o assim chamado primeiro cinema e propor toda uma arqueologia, uma revisão desses primeiríssimos filmes que foram feitos nos 10, 15 primeiros anos da história do cinema e propor assim o que foi aquilo. É o caso, por exemplo, da participação do Noel Bush, do André Gaudreau, do Tom Gunning. Cada um deles veio com um arsenal, com um instrumental conceitual para balizar os filmes que estavam feitos naquele momento. Esse congresso de Brighton é um congresso bastante importante, bastante conhecido, mas eu queria fazer um resgate, por exemplo, a esse congresso, que aconteceu em 29, que, por exemplo, o Simpósio de Brighton é em 78. No ano seguinte, o 35º Congresso da FIAF acontece na cidade de Lausanne, na Suíça, e o tema, o assunto dele era o fim do cinema mudo e as vanguardas. Lembrando que em 79 completava-se nesse ano 50 anos desse encontro de Sarraz, ou seja, no ano seguinte, o objeto de discussão da FIAF era esse primeiro congresso, mas ao contrário de Brighton, no primeiro cinema, que se tornou bastante hegemônico na discussão da história do cinema, esse primeiro encontro de 29 acabou se tornando muito menos conhecido. Tudo bem? Pois bem, eu trouxe aqui algumas imagens, eu vou mostrar ao longo do tempo, são muitas imagens que eu trouxe, acho que é bem curioso mesmo de ver o que foi esse primeiro Congresso Internacional de Cinema Independente. Essa cidade, La Sarraz, é uma cidade bastante importante. Por exemplo, no ano anterior, em 28, ela havia sediado o primeiro Congresso de Arquitetura Moderna, e se tornou um evento bastante importante por reunir boa parte dos pesquisadores de arquitetura naquele momento. E por conta da iniciativa de um crítico de cinema francês chamado Robert Aron, que era íntimo, que era próximo da Hélène de Mandrot, que
que era proprietária do Castelo de Sarraz, ele propôs para ela de que no ano seguinte, em 29, se sediasse esse primeiro congresso de cinema independente. Queria reunir boa parte da vanguarda cinematográfica europeia, asiática e um ou outro nome vinculado aos Estados Unidos e ao Brasil. Esse congresso aconteceu de 3 a 7 de setembro. É um congresso durante uma semana que foram realizadas muitas atividades plenárias, debates, sessões, mas não só atividades nesse viés mais intelectualizado. Por exemplo, uma das questões que se fazia no CICI, em 29, eram atividades bastante lúdicas, de recreação, pesca, muitas festas, comidas, bebidas, vinhos. Foi realizado um filme, um curta-metragem, de aproximadamente 5 ou 6 minutos de duração, chamado A Tempestade de La Sarraz. É um filme perdido hoje, mas que passou até então uma única vez no Japão, no ano seguinte, em 1930. Mas esse congresso reunia boa parte da vanguarda cinematográfica nesse castelo, com o objetivo, com o intuito de discutir algumas particularidades daquilo que eles estavam entendendo sobre cinema independente. Tudo bem? Vou mostrar aqui algumas imagens. Aqui eu trouxe uma cadeia do cinema de 52, ou seja, o primeiro ano da revista. Ela foi criada em 51. Esse aqui é o número 11 dela, e uma das matérias que foi publicada em abril de 52 é justamente uma página, um texto de uma lauda, uma foto, fazendo uma homenagem a esse congresso de La Sarraz como algo bastante importante dentro daquele projeto da história do cinema. Aqui a revista Traveling, uma revista de 79, organizada pelo Fred Bosch. O Fred Bosch é um crítico, um pesquisador muito ligado à Cinemateca Suíça, como seria o caso, por exemplo, aqui no Brasil, o Paulo Emílio, na França, o Henri Langlois. O Fred Bosch pode ser chamado do Mr. Cinemateca da Suíça. É alguém muito importante nessa militância pelos arquivos, pelos documentos, pelos filmes, pelas películas. O Fred Bosch faleceu esse ano, em maio de 2019. Mas em 79 ele foi um dos proponentes desse congresso da FIAF, e aqui essa revista seria uma espécie dos anais, uma espécie de compilação de alguns documentos, algumas discussões que foram feitas em 29 e também em 79, debatendo esse momento tão importante da vanguarda, o fim do cinema mudo e a transição para o cinema sonoro. É uma revista publicada em 2 números. Aqui é uma revista francesa chamada Archives, também vai ter como tema o primeiro congresso de cinema independente, o CICI, em 29, e essa é uma revista muito interessante justamente por essa compilação de imagens, de fotos, relatos das discussões, dos debates, dos anais, do que foi esse congresso de 29. Esse aqui é um congresso que aconteceu pouco antes do CICI, chamado Film and Photo, também conhecido como FOFO, tem esse nome bizarro, mas para muitos seria uma espécie de um avô, um pai daquilo que a gente conhece hoje como Festival de Cinema. É um festival de exposição que aconteceu no mesmo ano de La Sarraz, entre maio e julho, na cidade de Stuttgart, na Alemanha. E muitos dos cineastas, realizadores e artistas que foram para o FOFO, Film and Photo, também tinham como intuito também ir para La Sarraz. Nem todos conseguiram, mas foi um evento que aconteceu poucos meses antes, que já foi uma espécie de aquecimento para discussões sobre cinema independente, sobre cinema de vanguarda, que iria acontecer em La Sarraz. Aqui é uma foto oficial de La Sarraz. Infelizmente, as 2 fotos oficiais que foram feitas do congresso, conglomerando o maior número de pessoas que estavam lá, as 2 fotos oficiais, o Alberto Cavalcante, brasileiro, não está na foto, não sei por que motivo. Aqui eu trouxe uma segunda versão da foto que tem a legenda na parte de baixo para ver quem era cada uma dessas pessoas que estava presente nessa fotografia. No caso,
Esse seminário ele reuniu cineastas, fotógrafos, roteiristas, críticos, programadores de cinema, jornalistas,